Pronto. Aí. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Não, mas... Tá certo. Tá bom. Certo. Oi, Érica, prazer, tudo bem? Marcela. Tudo bem. Obrigada. A Grazi já falou um pouquinho com você, né? Mas agradecer a sua disponibilidade, toda a atenção, né? De estar aqui com a gente hoje. Então, minha primeira pergunta vai ser assim, bem, né, básica para a gente entrar no conteúdo. Eu gostaria de saber como foi sua trajetória, né? Como que foi até você se tornar uma psicanalista jurídica? Como que é esse processo? Para a gente conhecer um pouquinho mais. Quanto tempo vocês têm? Nós temos bastante tempo. Não é muito porque cai a rede. Tá bom. Não, mas eu acho que é 1 hora, se não me engano, que ontem eu participei de uma, foi 1 hora, que deu... Então, vou tentar ser bem breve, assim, para não tomar muito tempo também, né? Porque a história é longa. Eu me formei em 1986, então a maioria de vocês não tinha nem nascido, né? Naquela época, a psicologia, a gente formava e tinha pouquíssimas opções. Na verdade, a gente tinha psicologia escolar, psicologia organizacional e a psicologia clínica. A faculdade não oferecia outras opções, né? Isso que vocês veem hoje de psicologia do esporte, psicologia jurídica, psicologia hospitalar, não se falava na minha época. Então, quando eu formei, era o que eu tinha, e eu fui trabalhar com a clínica. A psicologia, naquele tempo, chegava no último ano, você fazia opção por uma dessas 4 vertentes, e aí você só estudava aquilo. Então, a minha opção foi pela clínica, então eu só estudei clínica, né? E a minha, eu estudei na PUC, Belo Horizonte, e a abordagem forte na PUC era a psicanálise. Ainda é hoje, né? Mas assim, é porque os professores que eu tinha são, até hoje, os grandes nomes da psicanálise mineira, que é o Estélio Lage, o Wagner Siqueira, né? Então, a gente tinha toda essa pressão da abordagem, porque era o forte. Então, eu já saí de lá, né, gostando de psicanálise e focada na psicanálise. As provas de Stélio e Wagner, só para vocês ficarem confortáveis com as provas de vocês, eram provas orais e individuais. E só acabava a hora que a gente errava. Então, até hoje, eu sei de cor página de livro, porque você não tinha outra opção, né? Depois eu saí de lá e fui trabalhar com a clínica. Eu fiz minha formação de psicanálise clínica, na clínica, fui atender na clínica. E aí, em 1990, surgiu o concurso do Tribunal de Justiça para psicologia jurídica, só que a gente nunca tinha estudado psicologia jurídica. Nas faculdades não havia psicologia jurídica. Mas eu fiz o concurso tribunal e passei.
E eu, assim como todos os colegas, porque foi o primeiro concurso do Tribunal de Justiça que houve, foi em 1990, para psicólogo. Então, eu e todos os colegas do estado de Minas entramos sem saber o que era o trabalho. E aí a gente se reunia em Belo Horizonte, porque aí eu fui designada para Varginha, cada um lá foi designado para um lugar, porque hoje você pode escolher. Você vai fazer o concurso, você escolhe a cidade. Naquela época, não, eles que designavam. E aí eu fui para Varginha antes do ET, então eu nunca tinha ouvido falar de Varginha, mas a gente se reunia mensalmente em Belo Horizonte para construir o trabalho. O que um psicólogo judicial faz? Então a gente estudava, e aí a maioria era psicanalista, e tudo que a gente tinha escrito sobre psicologia jurídica eram de psicanalistas. O pessoal do TCC às vezes me cobra, fica bravo comigo, porque eu vou dar aula de psicologia jurídica e falo de psicanálise. Aí eu digo, a gente não tem textos, livros, trabalhos científicos em outras abordagens, é muito pouco, a gente tem dentro da psicanálise. Então, a psicanálise, ela se debruçou para estudar quem é o sujeito da psicologia jurídica, como que é o campo de trabalho, o que o psicanalista pode fazer dentro desse campo, entenderam? E aí a gente foi construindo o nosso trabalho. Então, o que nós temos hoje é resultado meu e dos meus colegas construindo o que a gente, dentro da prática, o que a psicanálise pode fazer, como que a gente pode trabalhar. Hoje, no estado de Minas, a gente tem colegas da TCC, colegas da humanista, fenomenológica, trabalhando, mas naquela época, não. Todo mundo era da psicanálise. Depois que eu entrei, foi que eu fiz a minha formação em psicanálise, né? Aí eu fiz meu curso, fiz minha formação, e depois eu fiz um curso de Direito, porque eu achei que me fazia falta no meu trabalho, e aí eu fiz o curso de Direito. Bom, eu cheguei aqui, né? Assim, foi um trabalho construído com meus pares, a partir da prática. Sabe? O que acontece aqui nesse campo? O que a gente pode fazer? Como que a gente pode construir? E assim foi feito, não é? Depois disso, o tribunal só fez mais 2 concursos e hoje é bem defasado, falta muito funcionário. Esse ano vai ter concurso, né? Para ver se supre um pouco a necessidade. E foi isso, foi assim que o trabalho surgiu no campo jurídico. Eu fiz em Varginha. Em Varginha a gente tem escola de formação, né? Tem 3 escolas de formação, né? E eu fiz, eu acho que não, ele não dá aula aí não, mas eu fiz com o Janilton, que é uma escola que chama Interfaces. Eu fiz na Interfaces. Porque lá tem um laço, eu conheço todo mundo do laço, tem outros cursos de formação, né? Mas o meu foi esse, o Interfaces. Bacana, é muito, muito interessante e é uma área que eu mesma não conhecia até pouco tempo atrás, eu não sabia que existia, né? É muito bacana. Existe, e a gente faz muita coisa. Eu fazia, né? Porque eu me aposentei em 2018. Sim, bacana. Então, também tem uma pergunta agora. De que maneira a escuta psicanalítica pode contribuir para uma compreensão mais subjetiva e humanizada de um sujeito ambito no jurídico? Do sujeito no? O sujeito no âmbito jurídico. Jurídico. Repete para mim a pergunta, porque aí eu não entendi. Tá. De que maneira a escuta psicanalítica pode contribuir para uma compreensão mais subjetiva e humanizada do sujeito no âmbito jurídico? Entendi. É porque vocês mandaram as perguntas, né, gente? Mas eu juro que eu não li. Não deu tempo. Bom, então a gente tem 2 campos aqui, não é? Tem o campo do direito, que é um campo muito objetivo, que espera respostas objetivas. E temos o campo, né, da psicologia ou da psicanálise, que é o campo da leitura do subjetivo, né, do sujeito. Então, qual que é a pretensão dessa interseção?
que a gente faça uma leitura humanizada, né? Embora o direito exija resposta sim ou não, né? E para a gente que está de fora, a gente não enxerga isso, mas existe uma preocupação, até porque a filosofia do direito pretende isso, que é a humanização, principalmente das penas. Então, o direito quer que as penas sejam mais humanizadas, né? Isso vem desde lá da Revolução Francesa, que pregou a igualdade, né? E isso estendeu-se para a lei, né? A igualdade de aplicação da punição, né? Uma punição justa. Então, o que a psicologia / psicanálise vai fazer é fazer uma escuta para que o juiz seja orientado numa decisão mais justa, mais humanizada desse sujeito, né? Essa leitura do subjetivo, essa leitura do inconsciente, tentando fazer uma interseção que possa orientar o juiz para que ele aplique uma pena mais justa. Porque o direito é assim, você pega o Código Penal, por exemplo, vamos pegar criminal, né? E lá a aplicação da pena, se você for ler, você vai ver lá. É crime matar alguém. Então, e vem lá assim, punição. Vou dar um exemplo que eu não sei de cor mais. De 2 a 30 anos de cadeia, certo? De reclusão. Então, por que tem essa distância, 2 a 30? Vocês vão ver lá, se não me engano, acho que é 5 a 30. Essa 5 a 30 é justamente porque aqui nesse lugar o juiz vai olhar para o sujeito de uma forma singular. Por que ele cometeu? Se ele... vocês já ouviram falar aí, quem não é do ramo do direito... Vocês já ouviram falar em agravante de pena e atenuante de pena? É isso, né? Então, se ele fez de forma cruel, se ele não deu chance para a vítima se defender, se ele associou-se a alguém, tudo isso vai fazer com que o juiz possa, a gente chama de dosimetrar a pena, né? Escolher uma pena que seja aplicada àquele sujeito de uma forma singular. E a psicanálise vai fazer a leitura dessa singularidade através da escuta. E quando a gente faz um laudo e manda para o juiz, o que a gente está mandando para o juiz é a leitura dessa singularidade. Então, a gente vai dizer um pouco do sujeito, do inconsciente, né? As causas que levaram essa pessoa subjetivas a cometer o crime, aí por aí. E o direito ele tem essa intenção. Lógico que a gente sabe que não consegue, né? Que a gente vive num país muito grande, de dimensão continental, com muitas diversidades de um estado para outro, com políticas públicas muito fracas, né? Com corrupção, tem tudo isso. Mas os juristas, os magistrados na aplicação da pena, eles vão tentar fazer isso. E por isso que eles querem que a psicologia e a psicanálise estejam no campo do direito, para ajudá-los a fazer essa leitura, entenderam? Acho que é isso. Respondi? Respondeu sim, obrigado. Boa tarde, Érica, tudo bem? Meu nome é Naraí. Eu vou aproveitar pegar um gancho aqui da pergunta do Felipe e pedir para que você explique um pouquinho mais de como que você acha que a psicanálise ela tem ajudado e tem modificado, né? Contribuído com uma compreensão mais humana e eficaz na política penitenciária. Bom, vamos lá. Então, primeiro porque a gente propõe fazer essa escuta, né? Então, a nossa contribuição é principalmente a escuta do sujeito, né? Que vai para além dessa lógica de cometer um crime e vai ser punido. Então, nós vamos considerar toda a subjetividade do sujeito para além, né? Dessa objetividade do direito, certo? Então, nós vamos tentar entender quais são as questões subjetivas desse sujeito, quais são os efeitos das vivências dele na vida para as escolhas que ele faz durante a vida, certo? O que essa transgressão significa, né? Tem um gozo nessa transgressão aí? Então, a gente vai tentar fazer isso. Então, primeiro, a gente pode
Posso aqui enumerar algumas coisas. Primeiro, a psicanálise vai fazer um reconhecimento do sujeito do inconsciente. Então, não é só esse sujeito do direito aqui, né? Existe um inconsciente ali que está ali trabalhando no comportamento daquele sujeito, né? O sujeito, vocês estão estudando psicanálise, sabe, né? Nós não temos livre-arbítrio, certo? A gente é um sujeito do inconsciente, é ele que opera. Então, a primeira coisa é que a gente vai reconhecer isso na psicanálise, vai reconhecer esse sujeito do inconsciente e tentar orientar o juiz, né? Propor escutar esse sujeito na singularidade dele, considerar o histórico do sujeito, a estrutura subjetiva dele, quais são os conflitos dele, né? Qual é a posição dele frente à lei, porque tem tudo isso, tem uma lei, qual a posição desse sujeito frente à lei? Então, vocês vão encontrar sujeitos reincidentes, sujeitos que a punição não adianta em nada, e a gente fica, como assim? O cara ficou 15 anos preso e no primeiro dia que ele sai, ele comete o crime de novo? Porque nós sabemos que, em muitos casos, a punição não resolve nada, porque a causa não foi resolvida, né? Então, nesse sentido, a gente vai entender, a psicanálise vai entender o ato infracional do adolescente ou o crime como um sintoma, né? Então, o crime pode ser um sintoma, que é uma tentativa do sujeito de solucionar, né, o impasse interno dele. Então, tem algo interno ali que precisa ser solucionado, ele não conseguiu solucionar de outra forma, a não ser fazendo crime, né? Há uma falha aí desse sujeito, né, na transmissão, no entendimento do simbolismo da lei, por exemplo, de reconhecer o simbólico da lei. Então, em vez dele viver socializado, ele vai optar pela transgressão e pelo crime. A gente vai tentar entender isso para passar isso para o juiz, né? Outra coisa seria, por exemplo, essa crítica que a psicanálise faz a essa lógica de punição. Porque a gente sabe que a maioria das vezes, trabalhando com isso, né, a gente vê, e vocês que não trabalham com isso, mas de fora aí na televisão, vocês estão vendo todo dia, que a punição não resolve, porque eles reincidem. A maioria que está na cadeia é reincidente. Então, essa política de punição, de repressão, de exclusão, né, porque prender o sujeito é uma exclusão. Essa política muitas vezes não resolve. Então, a psicanálise tem essa crítica, inclusive institucional, de que gozo será esse dessas pessoas, né, que não querem pensar o sujeito subjetivo e querem ficar só nessa lógica de punição. Porque a gente percebe que há um gozo institucional, né, em controlar o outro, né, em punir o outro, em causar sofrimento ao outro que cometeu o crime. A gente vê isso na fala também das pessoas. Tem que matar, tem que dar prisão perpétua, tem que ter pena de morte, né? Mas a causa, né, do comportamento dele não está sendo resolvida, não está sendo pensada, não está sendo ouvida, certo? Depois também a gente propõe, por exemplo, possibilitar, numa política penitenciária mais humanizada, que esse sujeito faça algum tipo de laço social. Porque o que a gente acredita? Que é através do laço social que a gente pode restabelecer alguma coisa desse sujeito, né? A gente aposta nessa possibilidade de fazer algum laço simbólico com o social para que ele, né, consiga participar do que Rousseau, lá atrás, filósofo, chamou de contrato social, né? O que Rousseau dizia, e depois Freud, lá no Mal-Estar na Civilização, também faz menção a isso, que a gente faz um pacto, né? É um pacto tácito, assim. Olha, eu vou reprimir os meus impulsos mais primitivos para poder viver em sociedade e, em troca, né, eu posso conviver aqui e usufruir dos benefícios de uma sociedade, né? Então, se o sujeito renuncia a esse contrato e faz um crime, qual seja o motivo que for, eu quero fazer uma escuta disso. E como psicanalista, o que é a minha intenção? É que o sujeito refaça esse laço social e que para ele seja seja compensatório viver em sociedade, sabe? Tem que compensar. Porque quando a gente faz um contrato, é assim, olha, eu dou algo e recebo algo. Então, eu dou minha renúncia instintual, mas eu quero receber da sociedade.
Se um momento na vida eu achei que a sociedade não está me dando nada, então eu vou infringir as leis, porque eu não faço parte disso. Então, o que a gente pretende fazer? Fazer esse laço novamente. Então, vamos ver o que a gente pode, não é, com esse sujeito, abrir, né, brechas para que a gente possa refazer ou fazer, para aquele que nunca fez, um laço social, entenderam? Para que ele faça escolhas mais civilizatórias, vamos dizer assim. Acho que é isso. Deixa eu ver o que mais. Bom, e aí, então, nesse sentido, assim, a psicanálise, ela aposta em políticas restaurativas. Então, vocês já viram aí falar, né? O Tribunal de Justiça tem políticas restaurativas. A gente tem vários programas, né, que tenta responsabilizar o sujeito de uma forma mais subjetiva, né, e que tenta refazer esse laço, né? Umas abordagens que pretendem restaurar laço social e punir menos, certo? É isso, acho que é isso. O Érica, eu queria fazer um comentário aqui sobre a pergunta que você respondeu. Eu acho super interessante a gente ter esse outro olhar, porque quando a gente está conversando com alguém, sempre esse tipo de conversa surge em vários ambientes, né? Às vezes num local que você está numa festa de família, alguma coisa, sempre tem um assunto assim. E as pessoas costumam pensar, né, que a pessoa vai para uma penitenciária e ela cumpre aquele crime e vai sair, né, com outra cabeça, não deve fazer novamente e tudo mais. Mas é porque, na teoria, é muito bonito a ressocialização, né? E, na verdade, quem já esteve dentro desses locais sabe que não é assim que acontece, né? Eles são punidos, como você falou, né? E lá não existe nenhum tipo de ressocialização. As pessoas são tratadas, são humilhadas, são pessoas vulneráveis ali, né? E até mesmo a família é tratada dessa maneira, né? Quem está ali para fazer as visitas é tratado assim. E eu acho, assim, uma coisa que dá para observar é que os próprios profissionais que trabalham dentro deste ambiente não estão preparados para poder estar ali, né? Eles têm famílias passando por momentos difíceis, né? Vulneráveis, com familiares lá dentro desse local e são tratadas como lixos, né? Então, assim, na teoria é muito bonito, mas na prática a gente sabe que não é assim que acontece, né? Por isso, tanto índice de reincidência quando sai, porque tem pessoas que devem sair certamente muito mais revoltadas, né, do que como entraram. É porque já começa errado quando a gente fala em ressocializar, sabe por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa, ela não precisa de ressocializar, ela precisa de socializar. Presta atenção, quando a gente fala que aquele sujeito é marginal, o que significa a palavra marginal? A margem de. Então, se aquele sujeito nunca fez parte da sociedade, foi uma criança que cresceu à margem da sociedade, por que ela vai fazer um pacto social? Se ela nunca pôde participar, ela sempre foi marginal. Então, a gente não pode falar em ressocializar, a gente tem que falar em socializar. Então, já começa aí, vamos ressocializar. Socializar quem? Porque a pessoa nem nunca foi socializada, ela nunca fez parte daquele mundo, sabe? Daquela sociedade. Ela não fez parte daquilo. Ela viveu marginalizada o tempo inteiro. Sim, né? realmente. Então, para ela não compensa, sabe? Não compensa ela fazer parte de algo que, na verdade, ela não faz parte. Então, é fazer de conta, né? Eu quero que você faça parte, você é marginal, você pode fazer parte do meu mundo para trabalhar no subemprego, para me servir, né? Para fazer trabalho análogo à escravidão, né? Mas eu não vou te dar muitas oportunidades de sair disso. Então, tem sujeitos que viram a mesa, né? E dizem, pô, não vou fazer parte disso, né? Eu vou tocar o terror nesse povo aí, né? E aí a pessoa faz crimes, porque ela não se sente parte da sociedade. A gente cuida do que é da gente, não é? Se não é... Então, é mais ou menos isso. Então, essas pessoas... a penitenciária não vai tratar da causa que levou esse sujeito, né, a cometer esses crimes, entendendo a gente psicanalista que esse crime pode ser um sintoma, né, de uma falha,
né, de simbolização ou de algo parecido. E aí ele vai ficar lá 15 anos, e como eu já vi muitas vezes, e no primeiro dia que ele sai, ele faz o crime de novo, né? Sim, realmente. Oi, Érica, boa tarde. Meu nome é Amanda. Bom, acho que na sua resposta você acabou respondendo um pouco da pergunta que eu tenho, né? Mas eu queria entender um pouco sua opinião, porque a gente entende que o direito é uma instituição, como instituição, né? Tenha muito pensamento de que a pessoa é responsável pelos seus atos e a pessoa ela sabe o que ela está fazendo, quando ela está fazendo algo. Então, eu queria saber se, na sua opinião, acho que você falou um pouco, mas se você acredita que o direito ele reconhece o sujeito do inconsciente, né, como a psicanálise acredita, e eu queria saber o que você pensa sobre isso, se você você já comentou um pouco sobre como a punição ela acaba não sendo eficaz em muitos casos, e como que você, como profissional, age frente a isso, né? E age principalmente com relação à forma como o direito enxerga, né? O sujeito, o inconsciente, né? Como a psicanálise. Então, eu falei um pouco disso já, né? Mas assim, o direito, ele tem a ideia de que o sujeito, ele é autônomo, ele é consciente e ele é responsável pelos seus atos. Então, se ele faz um ato que é condenável, ele tem que ser punível, certo? Então, o direito entende assim, né? Mas nesse ponto, mas depois eu vou explicar para vocês um contraponto, nesse ponto é incompatível com a noção psicanalítica de sujeito, né? Porque a gente tem uma noção de sujeito que tem que é atravessado pelo inconsciente, né? Pela repetição, pela falta. Então, assim, e nesse ponto é incompatível, principalmente porque Freud mesmo dizia, não é, que a gente não é o senhor da nossa própria casa, né? Assim, a gente não tem livre-arbítrio nesse sentido, igual eu falei para vocês. Mas tem um outro ponto do direito que sim, que reconhece. Então, a gente tem alguns institutos do direito, por exemplo, as perícias psicológicas que eles pedem para fazer, o que eles perguntam é justamente isso. Se essa pessoa é responsável pelo que ela fez ou não é, né? Por quê? E o que pode ser feito por ela? Isso é uma pergunta que a gente chama de quesito, que acontece dentro do processo, que o juiz, promotor, advogado podem perguntar quando a pessoa cometeu um crime ou quando se duvida da sanidade mental desse sujeito. Então, vou pegar criminal, que é mais fácil de exemplificar. Então, o sujeito cometeu um crime, alguém levanta a suspeita de que ele é portador de algum sofrimento mental. E a primeira coisa que se faz no direito é suspender o processo e enviar para a equipe, que é psicólogo, psiquiatra e assistente social, para que se faça um estudo desse sujeito. Nesse sentido, a gente já sai dessa lógica de que ele é consciente, ele responde pelos atos dele, ele tem que ser punido. Porque existe um instituto no direito que se chama inimputabilidade. Quando a gente faz um laudo e diz que esse sujeito, em razão de sofrimento mental ou retardo mental, ele não é responsável pelo que ele fez, a gente está dando uma outra leitura para o juiz. E aí, se a gente diz isso, esse sujeito ele é classificado como inimputável, que significa a ele não se pode imputar uma responsabilidade. Então, e não é, né? O direito, ele sabe, assim, no direito positivo, sim. Então, fez um ato errado, tem uma punição. Né? Ele é todo nosso comportamento é todo normatizado, entendendo que a gente é responsável. Mas tem esse outro lado do direito. É responsável até que alguém questione a sua responsabilidade. Qualquer um que chegar e dizer para o juiz, olha, fez isso, mas ele é dependente químico, ele não tem sanidade mental, ele já foi internado, aí para tudo e vamos tentar entender. Aí, nesse lugar aqui, não. Nesse lugar se espera que a gente faça uma escuta e que a gente reporte ao juiz o que a gente entendeu daquele sujeito. E aí ele vai considerar inimputável, semi-imputável. Então, a gente tem as doenças, assim, os transtornos, que classificam o sujeito como inimputável ou semi-imputável.
E aí é essa leitura que a gente envia para o juiz, entenderam? Então é sim e não, né? Eu ia comentar um pouco sobre isso também, sobre essa questão do inimputável, né? Que tem situações que a pessoa tem algum tipo de situação, né, cognitiva, mental ali, que tem essa questão. Mas eu queria entender um pouco a sua opinião sobre tudo isso, assim, sobre a forma como a justiça enxerga e a forma como a justiça acaba olhando para esse inconsciente, vamos dizer assim, para esse sujeito inconsciente, só nesses casos, né, onde a gente tem um indicativo de que a pessoa tem ali algum tipo de questão psicológica que tenha que ter uma outra avaliação. Mas no geral. A justiça tem muito projeto, por exemplo, a gente tem projeto de atendimento de agressor na Lei Maria da Penha, das vítimas da Lei Maria da Penha, aí entra o estudo da vitimologia, que é aquele sujeito que repete a sua condição de vítima, a pessoa está sempre sendo vítima e não sai daquilo. Tudo isso demanda uma leitura psicanalítica, não tem outro jeito, entendeu? Então, mesmo os projetos da justiça, muitos são com orientação psicanalítica, a gente tem. No interior menos, porque é muito sobrecarregado o trabalho, mas em Belo Horizonte, nas capitais, nas grandes cidades, a gente tem trabalhos legais justamente para isso. Então, tem trabalho, por exemplo, de medida socioeducativa para adolescente infrator, que vai escutar a família, vai escutar o adolescente. Nós temos os projetos de justiça restaurativa, tem os projetos da Lei Maria da Penha, tem os grupos preparatórios para adoção, que tem essa intenção de fazer a leitura dessas pessoas na adoção, por exemplo, para ver se há um desejo legítimo de função materna e função paterna, porque nem sempre há, né? Tem gente, por exemplo, que quer adotar para cumprir promessa. Eu fiquei doente, tive um câncer, prometi que se eu sarasse, eu vou ir adotar filhos. Então, o trabalho do curso preparatório, por exemplo, é justamente fazer essa escuta. Existe um desejo mesmo? Que desejo que é esse? Como que é isso? Então, a justiça tem essa outra parte que tem essa intenção, sabe? É mais intenção do que realidade por conta da defasagem de mão de obra. E a gente tem hoje muitos juízes psicanalistas, muitos juízes estudando psicanálise, promotores estudando psicanálise, né? Então, a gente tem essa vantagem, às vezes dá sorte de trabalhar com desse. Inclusive, tem bastante pessoas que eu conheço que fizeram direito ou que fizeram psicologia, que tinham essas duas, né, que pensavam nesses dois cursos, né? Algumas pessoas que eu conheço que fizeram direito falam, se eu não fizesse direito, eu ia fazer psicologia, e vice-versa. Tem um pouco disso, né? Tem. Oi, tudo bem? Ellen, vou fazer uma pergunta. Quais são os principais desafios que você enfrenta ao tentar manter uma escuta psicanalítica num espaço que exige resposta rápida e objetiva? Então, essa pergunta já se responde por si só, né? Porque o desafio é justamente esse, né? Que eu tenho uma proposta de fazer uma leitura subjetiva e o direito tem uma proposta objetiva, embora tenha todos esses projetos que eu falei para vocês, né? Mas eu acho que a maior desafio, a gente tem dois desafios grandes. O primeiro é o prazo processual. Todo processo tem um prazo a ser cumprido que está dentro da lei. E a gente tem que cumprir o prazo. E a escuta do sujeito não pode ter prazo. Então, a gente, às vezes, fica nesse impasse, assim. Eu preciso de mais tempo para entender esse sujeito e eu não tenho esse tempo. E a outra dificuldade é uma dificuldade prática mesmo, que é a falta de mão de obra. A gente tem poucos psicólogos, porque o concurso grande que teve foi o que eu entrei, que foi em 1990, e de lá para cá não houve nenhum grande concurso, e os psicólogos, assim como eu, foram aposentando, alguns morreram, outros se exoneraram, foram trabalhar, e esses cargos ficaram vagos. Então, Minas, aí eu estou falando de Minas, né? Tribunal de Justiça de Minas, ele é muito defasado de mão de obra, de psicologia e serviço social. E isso é a grande dificuldade material que a gente tem, de ser sobrecarregado, né? E eu acho que são esses dois, sabe, as maiores dificuldades. Sim. Porque as outras eu não encontrei. Eu tive sorte de trabalhar com juízes que sempre
valorizaram muito a psicanálise, a escuta do sujeito, promotores e advogados, que sempre respeitaram muito o meu trabalho, então eu tive muito essa sorte. E tem esse lado que é da prática mesmo, né? Então, é isso, tem pouca mão de obra e na teoria do direito tem prazo. Então, tem que cumprir o prazo, não tem como. Direito, a gente não consegue sair disso, né? Então, Código de Processo Civil, por exemplo, não está escrito isso lá, mas é um costume jurídico, dá-se 45 dias no máximo para você fazer uma avaliação psicológica de uma família em conflito. E 45 dias, às vezes, não dá, porque você não tem só aquilo para fazer, né? Você tem um tanto de outros trabalhos. Então, às vezes, você pega a pessoa, você faz uma escuta, aí você chama de novo na outra semana. Então, tem tudo isso, né? A chamada vai terminar em 15 minutos. 15 minutos. Aí pode abrir outro link depois. Tá bom. Então, é isso. Tá bom, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Como é que fala o seu nome? Meu nome é Yasmin. Yasmin? E a minha pergunta é: a escolha do sujeito pelo uso de drogas pode ser considerada uma resposta subjetiva legítima ao sofrimento? E como isso entra em conflito com as regras e punições da lei penal? A sua fala picotou muito, não sei se foi só para mim que picotou? Por favor. Bom, sim, né? O uso de drogas, a psicanálise vai entender de várias formas, assim. Uma delas, né, seria uma resposta subjetiva do sujeito a um sofrimento. Então, pode ser o tamponamento de uma falta que ele não dá conta, que é insuportável para ele, né? Pode ser uma forma de gozo dentro da psicanálise, um modo que o sujeito encontrou de lidar com o corpo, né? O modo que ele encontra de lidar, por exemplo, com excesso pulsional. Pode ser o modo que ele encontrou para lidar com o fracasso da simbolização. Então, a droga ela tem várias explicações dentro da psicanálise, né? E o uso de drogas, que é reprovável dentro do direito, né? Porque o uso, na verdade, o uso de drogas mesmo, quando você consegue provar que o sujeito é dependente, ele é inimputável, se ele for dependente. Não de todas as drogas, mas as drogas mais fortes, né? Hoje em dia, por exemplo, não adianta o sujeito chegar e falar que ele é viciado em maconha, porque ele não vai ser considerado inimputável. Mas crack, cocaína e tudo, né? Então, esse uso de drogas, a lei já entende, né, que tem que ter uma leitura da psicanálise. Mas sim, a gente sabe que a opção, né, ou a escolha pela droga como forma de aliviar o sofrimento psíquico, né, tem que ser lida pelo direito para se entender, porque tem diferença de aplicação de pena. A gente sabe que o dependente químico, ele encontrou na droga uma tentativa de solução psíquica, né, para o sofrimento dele. Então, o que o juiz vai fazer? Vai cair no mesmo lugar que eu falei para vocês, da inimputabilidade, né? Ele é um dependente químico, se ele é um dependente químico, ele vai ser inimputável. Se ele faz uso de drogas, mas não é dependente, ele vai ser imputável. Então, nós vamos fazer essa lei, avaliar, né, essa escolha, entre aspas, desse sujeito, para saber se eu posso considerá-lo não responsável pelo uso de drogas ou responsável pelo uso de drogas, né? Então, a gente vai... O direito, ele vai dar para esse sujeito uma responsabilidade, de uma forma ou de outra, se ele não for dependente químico. Mas, assim, não sei, vocês devem saber disso,
tem penas diferentes para quem é só dependente ou para quem foi pego, por exemplo, uma quantidade grande de droga e dá sinais de que seja um tráfico, né? De qualquer forma, no campo jurídico, a gente sabe que só a punição não é insuficiente para o sujeito, porque a causa do sofrimento, né, que motivou essa escolha pelo uso de drogas não vai ficar resolvido, né? O que a gente vai fazer com a punição é reforçar esse sujeito no sofrimento, intensificar o sofrimento do sujeito. Então é isso, tá? Obrigada. Nada. Só eu acho. A gente vai cair nesse lugar, né? Que assim, não, o direito não explica, mas a psicanálise explica a repetição. Essa repetição, tanto do agressor quanto da vítima. Então, a gente vai estudar dentro de psicologia jurídica, criminologia e vitimologia. Então, a repetição do sujeito nesse ato, quem agride e quem é sempre vítima e não consegue sair disso, né, vai ser estudado pela psicanálise. Toda essa dinâmica, porque aí a gente vai falar de dinâmica familiar, toda essa dinâmica familiar, ela é estudada e ela vai ter uma escuta, né, desse subjetivo, dessa dinâmica, e isso é transformado em laudo para o juiz entender a dinâmica e poder aplicar os projetos que a gente tem. Na maioria das cidades, aí Pouso Alegre tem, por exemplo, a gente tem projetos para violência doméstica, que atende tanto o agressor quanto a vítima, e a tentativa é justamente isso, é tentar entender que gozo é esse dessa vítima que não sai disso, que gozo é esse desse agressor que repete, 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 embora o sofrimento da família, embora o sofrimento dos filhos. Então, é fazer essa escuta, não é? Para orientar o juiz. Se aplica a Lei Maria da Penha, se ela vai ser eficaz. E hoje, todos os projetos da violência doméstica, eles incluem uma orientação do sujeito para outra intervenção, porque dentro da justiça não tem jeito de fazer clínica. Então, essas pessoas serão orientadas, encaminhadas para outro lugar, para tratar desses assuntos subjetivos que os movimentam nessa dinâmica, entenderam? Acho que é isso. Então, é isso, né? O direito, se a gente for pensar o direito como uma política institucional, por exemplo, né? Ele vai se estruturar nesse entendimento, ou não, vai se estruturar no não entendimento, né? Na ignorância do sujeito do inconsciente. Ponto, né? Já a psicanálise, ela vai mostrar o avesso disso, certo? Que a psicanálise vai insistir na escuta desse sujeito que escapa à norma, que transgride a norma, né? Que não aceita, né, esse pacto civilizatório que a gente faz aí, que os filósofos falam, que Freud fala também no Mal-Estar, né, no texto dele. Então, a gente vai tentar fazer essa interseção, né, para poder contribuir, né, e diminuir uma certa tensão mesmo que existe, né, entre o que o direito espera e o que a psicanálise pode fazer, certo?
A Amanda fala demais. Não, eu queria agradecer, né, por você ter tirado esse tempinho para estar aqui com a gente, para escutar aí as nossas perguntas, né, tirar nossas dúvidas. Eu tenho certeza que, assim como para os meus colegas, foi muito enriquecedor para a gente, até porque tinha várias dúvidas que eu, pelo menos, já tinha, né, já quando a gente começa, eu particularmente estou começando uma paixão muito aguda pela psicanálise, então tem muitas coisas que eu acho, nossa, muito interessante, e são coisas que eu pensava. Minha irmã assiste uma série policial, e aí eu fico pensando, às vezes, nesses âmbitos que você tirou bastante dúvidas. Eu queria te agradecer mesmo por esse tempo que você tirou para a gente, pela sua disponibilidade, né? E pelo conhecimento que você trouxe para a gente. Espero ter contribuído, deixado uma sementinha de gosto aí pela psicanálise, pela psicologia jurídica, né? Agora vai vir muitos concursos aí, e tem uma turma minha da faculdade que fez o concurso para experimentar. Então, São Paulo, né? Teve o TJ de São Paulo, fez um concurso, e o pessoal saiu super bem, né? E são só estudantes ainda, né? Então, assim, é um campo de trabalho, né? Um campo novo aí. Então, eu espero ter deixado aí um conhecimento. Opa, Muito perdão. interessante. Eu fiquei com uma sementinha aí, viu, Érica? Gostei bastante. A gente tende a condenar essas pessoas. É lógico que eu não quero ser assaltada, não quero que ninguém, né, tirar a vida de alguém, do familiar meu ou minha, né? A gente fica revoltado se a gente é assaltado, a gente fica com raiva dessas pessoas, mas nos cabe, como psicanalistas, fazer essa leitura, pelo menos, né? Ninguém tem o sonho de ser criminoso. Todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer fazer parte, todo mundo quer, não pertencer. E aí, quando todo o esquema, né, socioeconômico, político, dá para um grupo de pessoas o pertencimento só do que é marginal, isso tem um preço, né? Então, esse preço está aí para a gente lidar com ele, né? Que são pessoas que não vê vantagem nenhuma em ser civilizadas, né? Eu estou falando só das crianças, né, gente? Porque depois chega o ponto que eles querem ser o dono do tráfico, porque é o posto pior. É o poder, né? O poder é ser o dono do tráfico, é ser a mulher do traficante, porque é o que resta, né? Exatamente. É. Que bom, gente. As ordens. Obrigada, Érica. Beleza, tá joia. Tchau. Tchau, Érica, obrigada.